Obed-edom durante 3 meses. Quando souberam disso, avisaram a Davi: olha, a arca está lá, e Obed-edom foi abençoado. Por isso, irmãos, que a presença de Deus nos abençoa como um todo. Por isso que precisamos cultivar a presença de Deus na nossa vida. Amém? E quando souberam que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, mandaram trazer a arca. E quando Davi traz a arca, reúne os sacerdotes, todos os músicos. Vamos celebrar o Senhor, porque a presença de Deus chegou. A presença de Deus está no nosso meio, a arca está no nosso meio. Então eles estavam dançando. Pode carregar a presença do Senhor com a cara para baixo, desmotivado, triste? A arca de Deus chegou, vamos lá. Levanta aí, coloca no ombro, cansadão? Não. A arca de Deus chegou, celebração, festa, adoração. O povo estava jubiloso, adorando ao Senhor, celebrando. Davi, que era um rei, começou a dançar diante da arca, começou a se despir diante da arca e adorar a Deus. Todo o povo estava ali adorando, celebrando ao Senhor. Porém, a esposa de Davi, Mical, fala comigo, Mical, diga, Mical, era filha de quem? De Saul. Mical tinha coração de Saul, da casa de Saul. E Mical começa a olhar e fala assim: o que está acontecendo com o rei? Que é isso? Para que isso? Que desperdício ficar dançando desse jeito. A Bíblia fala, se nós lermos, continuarmos lendo, a Mical chama ele de vadio. Por que você fica como um vadio qualquer aí? Que palhaçada é essa, rei? Coloca essa roupa. Não é que tu estava pelado não, irmão, se despiu das túnicas superiores. Qual que é isso, rei? Para que isso? Que desperdício é esse? E Mical começou a repreender e desprezar a atitude de Davi. E Davi disse para ela: eu vou continuar adorando e dançando diante do meu Deus. Para mim, a minha atitude não é desperdício. Eu estou aqui adorando e celebrando, porque o Senhor chegou, a presença de Deus está aqui. Amém, queridos? Por isso há muitas pessoas no contexto do corpo de Cristo que têm o coração de Mical, o coração de Saul. Não entram na presença, não adora, mas fica olhando de longe, desprezando. Para que isso? Para que essa coisa? Para que isso? Que desperdício, que desperdício. Levanta sua mão comigo, levanta sua mão, diga: eu não tenho coração de Saul. Diga: eu não pertenço à casa de Saul. Diga: espírito de Mical, sai da minha vida. Diga: sai da minha vida. Diga: eu tenho o coração de Davi. Diga: eu dançarei na presença de Deus. Eu adorarei ao Senhor com todo o meu coração. Aleluia. Aplauda Ele. Aquece a tua mão e aplauda o Senhor. Glória a Deus. E Davi estava ali dançando, celebrando, porque Davi entendia: o governo de Deus chegou na terra. Amém? Deus deseja estabelecer o seu governo na terra. Qual foi o ensino que Jesus deu aos seus discípulos? E vocês, quando orarem, o que vocês devem fazer? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E você vê que essa oração, muitas pessoas oram por aí, mas não têm o entendimento da oração, porque o propósito é que o governo de Deus, o reino de Deus, seja estabelecido na terra, como é nos céus, como é nos céus. Abra lá em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo de número 11. Versículo de número 15. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: os reinos do mundo se tornou e vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados em seus tronos, diante de Deus,
prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então veja, querido, que os anjos diante do trono proclamam o governo de Deus, proclamam o reino de Deus. Então Deus deseja, Ele quer ser primeiro adorado na terra, como Ele é adorado nos céus. Segundo, Deus deseja estabelecer o seu governo na terra. Os anjos proclamam o governo e o reino de Deus, e o seu governo virá sobre a terra. Amém? Quantos creem que o reino de Deus será estabelecido na terra? Amém? Então nós precisamos proclamar isso, cantar isso, adorar ao Senhor. Não se adora o reino, amém? Amém? Não se adora o reino, se adora o rei. O reino se proclama. Por isso, Davi, ele tinha esse entendimento. Davi tinha um coração totalmente apaixonado pelo rei. Ele amava o rei com toda a sua força. Precisamos entrar num nível de adoração ao rei, um nível, sabe, de expressão, de adoração, um nível apaixonado pelo rei. Mas nós proclamamos o reino de Deus. Nós não podemos inverter as coisas. Adorar o reino e proclamar o rei. Se adora o rei. Fala comigo, o rei se adora e o reino se proclama. Amém? Entendendo isso? Amém, queridos? Glória a Deus. Terceiro lugar, Deus deseja levantar os justos para governar. Deus deseja levantar os justos para